Olá, pessoal! Estamos dando início a mais um episódio do Geoncast, que é o podcast do Geon. Meu nome é Paulo, eu sou estudante do oitavo semestre de Medicina, aqui da Universidade Federal de Ceará, e eu também sou membro do Geon, que é o Grupo de Educação e Estudos Oncológicos. Sou Carlos, também integrante do GEON e estudante de medicina do quarto semestre da UFC. Hoje o papo é de extrema importância, tendo em vista que a gente vai falar sobre um assunto que ainda causa muito impacto na vida de muitas mulheres brasileiras, que é relacionado ao câncer colo-uterino e os seus métodos de prevenção e de rastreamento. Para essa conversa, eu recebo com muito carinho a doutora Raquel Altran, que vai nos ajudar a descomplicar esse tema. Doutora, muito obrigado por topar estar aqui com a gente. Obrigada também, eu que agradeço. Em nome da Liga Geon, agradeço a vocês, Paulo, Carlos, pelo convite. É um prazer estar aqui para falar desse tema. E agora, antes de iniciarmos, vamos apresentar a nossa convidada. A doutora Raquel é graduada em medicina pela Universidade Federal do Ceará, concluiu residência médica em ginecologia e obstetrícia pela Maternidade Escola Assis Chateaubriand e posteriormente realizou doutorado em ciências ginecológicas pela Universidade Federal de São Paulo. É professora e pesquisadora da UFC, tendo enfoque em temáticas relacionadas à patologia do trato genital inferior e HPV, a estereoscopia e a educação em saúde. Bom, para começar do começo mesmo, eu acho que uma dúvida que muita gente tem é o que é exatamente o câncer de colo de útero e como ele tem se comportado no Brasil e no mundo em termos de frequência e de mortalidade, doutora. O câncer de colo, ele é um tumor maligno causado pela infecção persistente de um vírus, que é o papiloma vírus humano. Então, a causa dele é a persistência desse vírus. No Brasil, ele é o terceiro câncer mais comum, em alguns lugares chega a ser o segundo, excluindo o câncer de pele. E a mortalidade chama a atenção também no Brasil ainda. Estima-se que morre mais ou menos uma mulher a cada 90 minutos de câncer de colo do útero. Então, no Brasil, é a quarta causa de mortalidade, né, por câncer. Ainda é muito importante como causa de morte. Perfeito. E agora, uma coisa que chama muita atenção é como esse tipo de câncer, ele se comporta de forma bem diferente entre os diversos países, né? Nos lugares mais desenvolvidos, a mortalidade, ela costuma ser menor. Aí a minha pergunta é o seguinte: se essa diferença de mortalidade tem relação com diferença entre os fatores de risco ou tem algum outro fator que envolve isso? Essa pergunta é muito importante, porque a gente tem uma distribuição mundial de câncer de colo bastante diferente dependendo da riqueza do país, né? Então, os países mais desenvolvidos, eles têm uma taxa bem menor de câncer de colo, graças à organização do rastreamento. Então, eles realizam um rastreamento efetivo com busca ativa das mulheres para a realização do exame. Isso historicamente manteve um controle muito maior da incidência do câncer e da mortalidade, porque ele é um câncer muito prevenível. E aí, com a vacinação, a gente também tem visto essa diferença, né? Não só de início da vacina, em países desenvolvidos ela começou a ser instituída, os programas em 2006, mais ou menos. No Brasil, isso já veio mais tardio. E a gente tem uma diferença também de adesão. Então, tem uma parte do hemisfério sul, principalmente a África, né, tem uma dificuldade maior de adesão a programas de vacinação. Então, isso é mais importante do que os fatores de risco em si. Ótima resposta, doutora. A senhora acabou já tocando em relação a esse contexto do HPV, que a gente sabe que ele é o grande vilão de toda essa história. E aí a gente gostaria de saber como é que a gente consegue se proteger de uma forma mais eficaz em relação a essa infecção pelo HPV. A infecção, a prevenção de infecção do HPV, ela é muito difícil, né, historicamente, porque quando não se tinha a vacina, a gente precisava do uso regular de preservativo, que é muito difícil de se instituir e manter, e educação sexual. Então, essas mudanças comportamentais, elas são mais difíceis de se ter uma grande adesão. Com a vacina, né, a gente tem um meio de vacinação dessa infecção que é muito eficaz. A vacina é muito efetiva. Hoje a gente tem dois tipos, uma quadrivalente, né, previne contra 4 tipos, e a outra nonavalente, e uma delas está presente no SUS, a gente consegue gratuitamente. Então, é a principal forma hoje de prevenção da contração do vírus do HPV. Como a senhora falou agora, a vacinação, ela é uma ferramenta fundamental nessa prevenção do câncer, né?
senhora pode falar um pouco sobre quem tem direito a tomar essa vacina pelo SUS? Ótimo. Hoje a gente tem grupos de vacinação mais amplos, né? Ela começou só em adolescentes, basicamente. Hoje a gente consegue a vacina gratuitamente para meninas e meninos de 9 até 19 anos, para pessoas que têm alguma imunossupressão, isso inclui tratamento oncológico, inclusive, até 45 anos de idade. Da mesma forma, vítimas de violência sexual até os 45 anos também deve buscar, né, as unidades para se vacinar. E em 2024 ainda foi instituída vacina também gratuita para portadores de papilomatose respiratória recorrente, que é um quadro mais específico, mais raro, mas também muito importante ter sido introduzido. E essa vacina, doutora, ela só protege contra o câncer de colo de útero ou também ajuda a prevenir outros tipos de câncer? Essa vacina ela tem uma abrangência muito ampla, porque a gente sabe que tem vários tumores que têm associação com esse mesmo vírus. Então, essa vacina protege contra câncer de colo do útero, mas também de vulva, vagina, ânus, pênis e orofaringe, e ainda tem uma proteção contra verrugas genitais também. Então, além dos cânceres, ainda tem proteção contra verruga. Pronto, e agora entrando um pouco mais a fundo na questão do rastreamento, a senhora pode falar um pouco sobre qual é o objetivo do rastreamento do câncer de colo e quem deve fazer e como ele deve ser feito? O rastreamento ele também é uma forma de prevenção muito importante contra a doença, né, contra o câncer. Você consegue fazer detecção de lesões antes delas virarem câncer, e a taxa de cura ela é muito elevada, né? Ela é próximo de 100%. No SUS, a gente faz o Papa Nicolau, né, a citologia oncótica em mulheres entre 25 e 64 anos com vida sexual ativa. Então, mulheres que têm vida sexual nessa faixa de idade devem procurar as unidades para a coleta de Papa Nicolau. A gente recomenda que elas façam anualmente, no primeiro momento, e sendo negativo, elas passam a fazer a cada 3 anos. E se durante o rastreamento aparecer alguma alteração no Papa Nicolau, qual é o próximo passo a ser seguido? Então, o que costuma ser feito a partir desse momento, doutora? Vai depender muito de qual tipo de alteração a gente está falando. Então, tem o HPV, ele pode causar doença viral, mas sem progressão para câncer de colo, e pode causar alterações que podem progredir para câncer. Então, quando a gente está diante do primeiro quadro, né, de uma lesão mais viral, mais de baixo grau, que a gente chama, a conduta é de repetição, é acompanhamento de perto. Já quando a gente tem uma lesão que pode ser uma lesão maior, pré-cancerosa, a conduta é de encaminhamento para serviços de referência. Essa mulher vai fazer uma colposcopia e, eventualmente, biópsia do colo do útero. Infelizmente, é sabido que muitas mulheres têm dificuldade para acessar esse tipo de exame de rastreio, né, pelo SUS. E acaba que a consequência disso é que vão receber um diagnóstico tardio da doença, né? Existe algum sintoma que ele aparece de forma mais precoce, que pode servir de alerta para essas mulheres? O que a mulher sente como primeiro sintoma, né, que aparece, é sangramento após a relação sexual. Mas é bem importante que a gente deixe claro que a maioria das vezes o câncer de colo ele não dá sintoma. Então, se a mulher ficar esperando sentir alguma coisa para investigar, a gente vai perder muitos casos, né? Vai descobrir muito tardiamente. Então, a mulher precisa fazer o rastreio mesmo assintomática, né? Mas quando tem sintoma, geralmente é esse sangramento, ou pós-coito, ou então sangramento irregular, que ele não tem padrão nenhum, ele vai e volta. E uma outra observação importante é que esse câncer ele acomete mulheres mais jovens, entre 40 e 50 anos, que é uma faixa etária, uma faixa de idade mais jovem, pensando em tumores malignos. Então, é muito importante que a mulher esteja atenta a mudanças de padrão menstrual. Doutora, nesse aspecto que a senhora acabou de falar, a gente sabe que, mesmo os sintomas presentes, a gente sabe que ainda existe uma desinformação, certo? Muito tabu envolvido, até medo. Então, como é que a gente pode ajudar essas mulheres a combater isso, caso apresentem algum sintoma? Então, como levar essa informação de verdade para essas mulheres? Nos tempos atuais, né, a informação de qualidade ela é muito desafiante no mundo inteiro. Então, a gente tem muita desinformação. É importante que as pessoas que sejam formadoras de opinião é que a gente faça chegar lá na ponta
a importância da educação em saúde, a importância das campanhas de vacinação, de adesão à vacinação contra câncer, porque a vacina é contra o câncer, tá? E vários, né, em vários sítios, como a gente comentou. E em relação à presença da mulher na unidade básica, né, é muito importante que ela compareça, que ela não suma por muito tempo. A gente consegue espaçar até de 3 em 3 anos a coleta do Papa Nicolau. Porém, é muito importante que ela não suma mais do que esse período de intervalo. Então, que ela compareça. E o papel dos profissionais de saúde também é muito importante para que ele não perca oportunidades preciosas. Às vezes a mulher vai para um pré-natal, né? Então é muito importante também que se aproveite esses momentos de ir da unidade de saúde para que a gente faça um esclarecimento maior da população. Para finalizar, que mensagem a senhora gostaria de deixar para as mulheres, né, e para o público que nos escuta agora sobre a importância do cuidado com a saúde ginecológica? Acho que a principal mensagem é que a gente vacine nossos adolescentes. A idade de maior eficácia da vacina é na população mais jovem. Então, tentar levar essas pessoas até 19 anos, principalmente, para fazer a vacinação, seja em unidade básica ou não, né? Mas é muito importante que se compareça. Acho que essa é a mensagem principal, principalmente para os pais, porque como é uma idade em que não é comum a gente fazer campanha vacinal, né? Normalmente a criança mais nova que adere às vacinas ou o adulto. E o adolescente fica ali no vácuo. Então, acho que esse é o principal papel. E o outro é que a mulher faça seus exames de rotina, né? Que ela se lembre que o câncer de colo ele é muito prevenível e é curado desde que seja detectado em estágio mais inicial. Doutora, muito obrigado por essa conversa tão esclarecedora, leve e necessária, certo? Acho que ficou bem claro, sim, para todo mundo em relação que a prevenção salva vidas e que falar sobre saúde da mulher é urgente e é um ato de cuidado, ainda mais no contexto da prevenção do câncer de colo uterino, em que a informação de qualidade consegue fazer toda a diferença. Então, principalmente quando a gente fala nesse contexto, né, de que o câncer de colo uterino é algo totalmente prevenível, que tem métodos de rastreio e que, mesmo assim, infelizmente, leva a tantos óbitos, como a senhora enfocou no início, todos os anos. Eu que agradeço ao convite para estar aqui. Esse tema ele precisa realmente de uma sensibilização maior e eu parabenizo a iniciativa da Liga Geon para tratar de um tema tão importante. Obrigada, pessoal. Então, ouvintes, estamos finalizando mais um Geoncast. Só para lembrar, não deixem de conferir os nossos próximos episódios e não esqueçam de nos seguir no Instagram, @geonliga. Lá vocês poderão ter mais informações sobre o nosso podcast e outros temas relacionados à oncologia. Muito obrigado novamente pela participação da doutora Raquel e pela atenção de todos vocês que estão nos ouvindo. Até o próximo episódio.